Se você é um grande fã de Pink Floyd, provavelmente já ouviu falar sobre o Enigma de Publius. Hoje nós vamos falar o que é e como surgiu esse enigma. Toda essa história começa dia 11 de junho de 1994, cerca de 2 meses e meio após o lançamento do 14º álbum de estúdio do Pink Floyd, o The Division Bell. Nesse dia, uma mensagem foi deixada num fórum que falava coisas sobre Pink Floyd. O link do fórum está aqui embaixo na descrição. A mensagem foi deixada por um usuário chamado Publius Publius. A mensagem está aqui na tela agora para quem quiser ler. Essa mensagem deixou no ar que esse álbum do Pink Floyd era diferente dos outros anteriormente lançados e que ele guardava um segredo. Mas mesmo assim, pouca gente deu atenção à mensagem. Diziam que era apenas mais uma pessoa querendo criar uma teoria da conspiração. Entretanto, as postagens desse tal Publius continuaram aparecendo no fórum, mas sem tanta repercussão. Até que no dia 16 de julho, cerca de um mês depois da sua primeira postagem, ele deixa mais 3 mensagens. Só que a que realmente chamou a atenção foi a segunda mensagem, na qual ele diz que vai provar que ele, assim como o Enigma, existem. E deixa as seguintes informações. Essas informações coincidiram com a próxima apresentação do Pink Floyd, essa que seria transmitida até mesmo por sistema pay-per-view. E como Publius havia prometido, as palavras Enigma Publius apareceram na frente do palco, provando que realmente havia algo secreto em torno do novo álbum, e criando toda aquela mobilização que Publius queria ver em cima de suas mensagens. Após provar sua existência, os fãs começaram a acreditar que Publius podia ser algum membro da banda ou alguém que trabalhava com a banda na equipe. As mensagens de Publius após isso continuavam a deixar pistas sobre o Enigma, e o Publius continuava com um tom irritado com aquelas pessoas que não acreditavam que o Enigma era real. No dia 24 de julho, Publius afirma que existe uma grande e justa recompensa para aqueles que conseguissem decifrar o Enigma completamente. Um dia depois, no dia 25 de julho, Publius fez sua última postagem, essa que também continha dicas sobre o Enigma. Porém, dessa vez, as dicas acabaram confundindo mais os fãs do que os ajudando. Publius citou coisas como liderando o cego enquanto olhava o aço em seus olhos e uma pergunta: o que é exatamente o sino da divisão e onde isso poderia levar seus pensamentos? O sino da divisão remete ao título do álbum. Esse sino realmente existe, ele é usado no parlamento do Reino Unido para convocar os membros da Câmara dos Comuns ou da Câmara dos Lordes para votar em alguma emenda. The Division Bell também é um verso de High Hopes, última música do álbum. Dessa forma, não se tinha certeza sobre qual Division Bell Publius falava, se era o sino do parlamento britânico ou se tinha referência com o verso da música. Nessa época também o Pink Floyd possuía uma revista chamada Brain Damage, e possuía uma seção de perguntas e respostas para um correspondente que era conhecido como Uncle Carl Studd. Na edição número 34 da revista, Uncle Carl Studd foi perguntado sobre o que era o Enigma de Publius, o que era o significado de tudo aquilo e qual seria a recompensa por trás da solução do Enigma. Uncle Carl Studd deu uma resposta enorme e totalmente confusa, que está aí na tela para quem quiser ler, é só pausar o vídeo. Embora as respostas dadas por Uncle Carl Studd com o passar dos volumes da revista fossem escritas por pessoas diferentes, essa resposta foi totalmente creditada ao editor e publicador final da revista, Jeff Jensen. Ninguém sabe de onde ele tirou essa resposta e se ele teve permissão de alguém da banda ou da gravadora para falar isso. As discussões e buscas por soluções continuavam, até que no dia 20 de outubro, ainda em 1994, durante a apresentação do Pink Floyd em Eros Court, logo no início de Another Brick in the Wall Part 2, a palavra Enigma aparece projetada no telão ao fundo do palco. Algo que realmente levantou suspeitas foi o sorriso que David Gilmour deu para um dos músicos que estava no palco, logo depois que a palavra Enigma foi retirada do telão. Isso pode dizer que Gilmour sabia muito bem qual era o Enigma e que ele ainda não havia sido decifrado. A versão em DVD dessa apresentação, lançada um ano depois, mostra a palavra Enigma coberta com vários rabiscos. A versão em HD do YouTube não mostra a palavra Enigma, ela mostra a fórmula de Einstein, E igual a mc ao quadrado, mas ainda assim existem vídeos comparativos da versão de DVD com a versão em HD do YouTube. Ainda isso, em 1994, na reedição do seu disco anterior, A Momentary Lapse of Reason, foram adicionadas as palavras Enigma na imagem com o homem à beira do penhasco e Publius na imagem com o homem com a foice no campo. Ainda em 1994, com toda a curiosidade sobre o Enigma ganhando cada vez mais proporção, Publius já ter provado que era real e mais do que isso, provar que era alguém relacionado à banda,
foi perguntado a Douglas Adams, um amigo da banda e que sugeriu o nome do álbum The Division Bell, se ele estaria relacionado ou sabia de alguma coisa sobre o Enigma. Douglas Adams negou qualquer coisa, qualquer relação com o Enigma e também disse que não conhecia nenhum amigo dele na banda que estaria envolvido com isso. Sobre o álbum em si, a construção que aparece na capa é a Catedral de Ely e fica em Cambridgeshire, na Inglaterra. O observatório que aparece no encarte fica em Cerro Tololó, no Chile. E a praia que aparece no encarte também fica na Inglaterra e se chama Durdledor. Por causa de tantas teorias que surgiam, alguns fãs resolveram acreditar que a resposta para todo esse mistério esteve sempre na capa do álbum, a Catedral de Ely. Escavações foram feitas nas redondezas da catedral, em busca de algum tesouro ou relíquia, mas nada foi encontrado. Paralelo a isso, outros fãs acreditavam que a resposta e o tesouro em si não seriam algo físico, mas sim espiritual, como a conexão entre o homem e Deus. Um ano depois, em 1995, dois músicos que participaram da turnê de 1994 do Pink Floyd, Doug McBroom e John Karen, foram perguntados se algum membro da banda, ou até eles mesmos, possuíam alguma relação com o Enigma de Publius. Ambos negaram ambas hipóteses. Em 1999, começaram a surgir boatos de que o Pink Floyd anunciaria qual era a solução do Enigma no show de passagem de milênio que seria feito nas pirâmides do Egito, mas eles nem sequer chegaram a tocar lá. Segundo uma entrevista que David Gilmour deu 3 meses após o show nas pirâmides do Egito, eles planejavam tocar em Israel e no Egito em dias consecutivos, porém a situação política dos dois países fez com que eles abandonassem a ideia. Em 2002, durante uma conversa pela internet, um fã perguntou a David Gilmour se o instrumental do seu CD, em um sentido metafísico, seria o precursor do que mais tarde se tornaria o Enigma de Publius. Gilmour respondeu afirmando que seu instrumental e o Enigma não tinham relação nenhuma, e que toda essa história do Enigma foi uma manobra de marketing inventada pela EMI, que era a gravadora deles, para entreter e intrigar os fãs. Em 2003, saiu a reedição do DVD Live at Pompeii, e logo antes da faixa One of These Days, pode-se ouvir as palavras Enigma e Publius. Em 2005, durante uma série de autógrafos em sua autobiografia, o baterista Nick Mason comentou sobre o Enigma de Publius. Assim como Gilmour, ele disse que foi tudo uma manobra de marketing inventada pela EMI, mas também deixou claro que até aquela ocasião, 11 anos depois de ter sido lançado, o Enigma ainda não havia sido descoberto. Até hoje em dia, esse enigma gera algumas discussões, principalmente em fóruns relacionados a Pink Floyd, com fãs dizendo que já sabem a resposta do enigma, mas não dando maiores detalhes sobre o que seria. Mas uma teoria quase unânime entre os fãs é de que o enigma teria relação ao tema principal do álbum, que no caso é comunicação. Bom, esse foi no geral o Enigma de Publius. Aqui na descrição eu vou deixar um link com todas as postagens de Publius, que infelizmente estão em inglês, não consegui achar esse link em português, mas vale a pena dar uma conferida. E sobre a escavação na Catedral de Ely, eu procurei bastante, mas não achei nenhuma notícia referente se essa escavação realmente aconteceu ou não, podendo ser talvez só uma teoria ou quem sabe aconteceu de verdade. Se gostou, deixa um like, comenta e se inscreve para dar aquela força pro canal.